Olá, igreja, bom dia, que a paz esteja sobre todos. Mais um sábado do nosso comentário da Bíblia. Passamos agora já da metade do livro de Atos. Estamos quase concluindo, falta só umas 2 semanas. Confesso que esse livro aqui está sendo um desafio para mim. Estou aprendendo assim bastante, muito conhecimento, porém bem desafiador. Não sei para você, se você tem recebido, se tem sido abençoado também, mas para mim está sendo um desafio. Mas a gente vai dar tudo certo, a gente vai dar conta e a gente vai chegar até o final. Queria começar hoje, já falando aqui a respeito de desafios, né? Fazendo uma observação ou uma correção a respeito de algo que eu falei nos vídeos anteriores. Eu não sei se vocês perceberam, se vocês notaram, né? Mas eu falei algumas frases, né? Eu falei assim, que havia ali uma igreja saindo de dentro da igreja. Você deve ter percebido isso. E depois eu usei também o termo falando que os apóstolos estavam sendo perseguidos pela própria igreja, né? Eu falei assim, não era o governo que estava perseguindo os apóstolos, era a própria igreja perseguindo os apóstolos. E teologicamente, essa frase está errada, essas frases estão erradas. Eu até poderia deixar passar, né, e seguir em frente, mas eu queria mostrar para vocês, assim, que a gente está no mesmo barco. Tá todo mundo aprendendo junto, eu estou buscando, como eu já falei também, né, eu não sei quase nada, muita coisa eu não sei, mas eu estou buscando aprender, estou buscando acertar, né? E quando eu falei até nesse sentido de uma igreja saindo de dentro da igreja, ou a igreja perseguindo, eu quis usar o termo ali de igreja como um ajuntamento de pessoas, né? Como uma organização ali que estava perseguindo os apóstolos, ou no sentido dos apóstolos estarem saindo, né, dessa organização, dessa reunião de pessoas. Mas não está correto de se usar essa frase, né? Os meus professores já me explicaram, eles ficam de olho aí, viu, igreja? E eles estão olhando se eu falo alguma coisa errada. E aí eles já me corrigiram, né? Com muita paciência, na verdade, me explicando, não apontando, mas me explicando, né? Porque essa frase não deve ser usada. O sentido de igreja, a igreja, ela nasceu com Jesus, tá? A igreja é o corpo de Jesus. Então, só pode usar o termo igreja a partir de Jesus. O que os judeus tinham ali era uma religião, que era o judaísmo, que é a religião que eles nasceram, né? Eles estavam saindo da religião. Jesus nasceu nessa religião, judaísmo, tá? Mas eles saíram da religião. Então, o termo certo era falar o quê? Uma igreja saindo de dentro de uma religião. Ou os apóstolos estavam sendo perseguidos pela religião dos judeus. Tá? Isso seria o correto de forma teológica. Então, só para trazer esse entendimento. Vê se deu para você entender aí. Se ficou alguma dúvida a respeito disso, né? Depois você me procura que eu vou te explicar melhor, da forma que eu entendi. E espero que você tenha compreendido também, tá bom? Peço desculpa para vocês. Queria ter falado tudo certinho, perfeito, mas a gente falha e a gente erra. E eu tô mostrando aqui a verdade para vocês. Eu tô aprendendo junto com vocês, tá? Então, vamos seguir. A gente vai começar hoje, né, a partir do capítulo 14, tá? A gente começou na semana passada, no 13, falando a respeito do início, né, da primeira viagem missionária, então, de Paulo e Barnabé, que foram enviados, agora sim, pela igreja, que estava direcionada pelo Espírito Santo, né, que recebeu ali a ordem para enviar Paulo e Barnabé, tá? Então, eles iniciaram a viagem missionária, essa primeira viagem missionária para a região da Ásia Menor, né, que é a região onde eles estavam ali, uma região que chama Licaônia, que hoje é onde é a Turquia, tá? Só para a gente dar uma localizada. Então, é onde hoje seria a Turquia, tá? Eles iniciaram essa viagem ali. E agora, hoje, no 14, Paulo e Barnabé chegam numa cidade que chama Icônio,
tá? Sempre que eles chegavam numa cidade, a primeira coisa que eles faziam era pregar para os judeus, tá? Como eles estavam saindo, né? Paulo, ele saiu de dentro daquela religião, então ele conhecia todo o pensamento daquelas pessoas, ele sabia o que eles conheciam, o que eles criam, ele sabia, né, quais eram os costumes. Então ele levava ali, né, como em forma de testemunho, né? Eu acreditava como vocês, eu pensava como vocês, eu conhecia exatamente o que vocês conhecem, mas eu tive uma experiência que transformou a minha vida, que mudou o modo de pensar, me fez estudar novamente e eu tive um entendimento totalmente diferente. E é isso que eu vim apresentar para vocês. Tá? Então, ele sempre procurava primeiro as sinagogas. Ele entrava nas sinagogas e ali ele fazia essa pregação. Eu encontrei Jesus, eu encontrei o Filho de Deus no meio do caminho, eu tive essa experiência e o meu pensamento mudou, a minha vida mudou a partir desse encontro com Jesus e com o Espírito Santo que eu recebi. Então, eu vim trazer a verdade para vocês, que talvez vocês estejam entendendo errado assim como eu estava. Tá? Então, sempre iniciava pelos judeus. Então, começa ali falando que eles procuraram uma sinagoga judaica, tá? Que é onde as pessoas se reuniam, né? Para ler, né, as escrituras, para falar a respeito de Deus. E não tinha ali só judeus, né? Às vezes tinham gentios também que estavam no meio deles, que gostavam de ouvir a palavra, que gostavam de ouvir ali o que estava sendo ensinado. Não eram judeus, mas estavam ali também, né? Às vezes se convertiam ao judaísmo. Então, sempre tinha ali uma multidão reunida nesses lugares, tá? E Paulo e Barnabé sempre iniciavam, então, na sinagoga, sempre pregando primeiro para os judeus. Quando eles não aceitavam, porque de certa forma isso era um confronto para eles, né? Alguém falando que eles tinham entendido tudo errado. Isso era um confronto. Então, alguns criam, outros não. Então, aqui do 1 até o 7 fala que eles iniciaram ali a pregação na sinagoga. Muitos criam, porém outros não, tá? Os judeus que não criam, aí eles incitavam as pessoas contra os apóstolos, tá? Essa era o modo de perseguir, né? De não aceitar. Eles achavam que Paulo estava fora, né? Que ele que tinha entendido errado, né? Então, eles não aceitavam e aí eles acabavam incitando as pessoas contra os apóstolos. E aí fala aqui que eles ficaram divididos, né? Parte da cidade, eles ficaram ali vários dias, né? Bastante tempo ali naquela cidade. Então, eles pregavam várias vezes. Fala aqui que parte da cidade ficou do lado dos apóstolos, creu na pregação de Paulo e Barnabé, mas parte da cidade ficou a favor dos judeus. Achou que eram os judeus que estavam corretos e que o que Paulo estava falando não fazia sentido nenhum. Então, ficou dividida ali a cidade. E incitados, né, pelos judeus, né, parte daquela cidade se reuniu ali, buscou força, né, buscou autorização para apedrejar Paulo e Barnabé, tá, por aquilo que eles estavam pregando. E aí eles logo saíram então ali daquela cidade, né, quando eles ficaram sabendo a respeito disso, eles fugiram daquela cidade e foram para Listra e Derbe, tá, sabendo então da ameaça. Eles saíram dali e já foram para outra cidade, seguiram, né? Então, eles faziam a parte deles, pregava, falava aquilo que tinha que ser dito, quem aceitou, formava, então, saía, às vezes, formava o grupo de discípulos, né? Começava a sair, então, daquela religião de judaísmo, passava a crer em Jesus, fazendo agora parte da igreja. Então, formava. Eles ficavam na cidade, Paulo e Barnabé seguiam. Tá? Então, a mesma coisa que Jesus fez quando ele formou os discípulos era o que os apóstolos estavam fazendo aqui. Então, eles pregavam na cidade. As pessoas que criam, que aceitavam esse evangelho que eles estavam pregando, formavam um grupo ali de discípulos, que depois que os apóstolos saíam, eles continuavam a pregação. Tá? Então, formando ali os grupos de discípulos, formando igrejas nessas cidades. Tá bom? Vê se dá para entender dessa forma. Então, Paulo e Barnabé seguiram viagem, saíram de Icônio e foram então para Listra e para Derbe, tá?
Então, quando eles chegaram, né, nessa cidade, a primeira coisa que eles encontraram aqui, já agora do versículo 8 até o 18, fala que eles encontraram um homem ali que era aleijado desde o nascimento, que nunca tinha andado. E numa das pregações que Paulo estava fazendo ali, esse homem estava ali ouvindo ele falar e fala que o coração dele se encheu de fé, né? E ele creu naquilo que Paulo estava falando. Paulo fixou os olhos nele e vendo a fé daquele homem, né? Ele libera uma palavra ali, ele declara, né? Olha, firme o seu corpo sobre o seu pé, né? Fique de pé. E ele foi curado instantaneamente e passou a andar. As pessoas que estavam ali, as multidões que estavam reunidas e viram aquele milagre, elas ficaram maravilhadas. E elas começaram a falar em alta voz, né? Olha, são deuses que estão entre nós. A pregação já era boa, agora está realizando milagres, só pode ser Deus. Então elas começaram a chamar Paulo e Barnabé de deuses. Olha, os deuses estão aqui entre nós. E começaram a adorar, né? Elas queriam oferecer sacrifícios para Paulo e Barnabé. E eles imediatamente rasgaram as roupas, né? Rejeitaram aquilo dali que eles estavam fazendo e disseram, olha, nós somos homens como vocês, nós só estamos cumprindo a ordem de Deus, aquilo que o Senhor nos propôs a fazer, né? Pregando a palavra de um Deus que é o Criador de todas as coisas, né? Não façam isso. Eles rasgaram a roupa ali em sinal de repúdio, né? De não aceitar mesmo aquilo que estava sendo feito por aqueles homens, né? Eles sabiam o quão perigoso é o coração se encher de orgulho, de soberba, né? A gente viu uns dias atrás aqui, a gente falou a respeito de Herodes, que aceitou a glória e que imediatamente também foi consumido ali por vermes e morreu. Então, Paulo e Barnabé rejeitaram aquilo, né? O coração deles não estava nisso. A intenção deles era realmente pregar o evangelho, era para isso que eles estavam ali. Então, eles rejeitaram e não aceitaram, rasgaram as vestes ali em sinal de repúdio. Não é para nós, não é para nós, né? Se vocês querem agradecer, é ao Senhor. Se vocês estão maravilhados, é com o Senhor. E eu fiz até uma anotação aqui a respeito de glória, né? De orgulho, na verdade. Quando o inimigo ele não consegue nos impedir de fazer o nosso propósito, de cumprir o nosso propósito, a gente consegue vencer e fazer aquilo, né? Obedecer e fazer aquilo pelo qual o Senhor está nos chamando. A segunda estratégia dele é encher o nosso coração de orgulho, né? Parabéns, porque você conseguiu fazer. Sabe quando as pessoas ficam elogiando muito? Parabéns, porque você conseguiu fazer. Parabéns, porque você está fazendo muito bem. Parabéns. E aí o nosso coração começa a se encher de orgulho e de vaidade. A gente corre o risco, né, de achar que a gente é bom mesmo. Mas a gente não é. Se há alguma coisa de bom em nós, vem do Senhor, né? A gente pode pegar isso como exemplo aqui dos apóstolos para as nossas vidas, né? Não há nada de bom em nós, a não ser o Senhor. E aí segue. Eles saíram ali daquela cidade, né? Então eles rejeitaram e eles não aceitaram essa glória, né? Rejeitaram. E aí do versículo 19 ao 20, chegou ali naquela cidade, ali onde eles estavam, os judeus que eram de Icônio, da cidade anterior de onde eles vieram. Eles chegaram, né? Não contentes de ter expulsado Paulo e Barnabé da cidade deles, né, ali com aquela ameaça de apedrejamento, eles ouviram falar que eles continuaram a pregação nas outras cidades e eles foram atrás. Quando eles viram, né, Paulo e Barnabé ali pregando, eles começaram mais uma vez a incitar as pessoas contra Paulo e Barnabé. Então, falando assim, olha, essa doutrina que eles estão pregando não é a correta, essa doutrina está fora, está indo contra a lei, está indo contra tudo aquilo que a gente acredita, fazendo ali com que o povo se revoltasse contra Paulo e Barnabé, tá? Então, do 19 ao 20, Paulo é apedrejado pelo povo. Os mesmos que estavam chamando ele de deuses aqui em cima, ó, aquela mesma multidão que estava chamando eles de deuses, eles apedrejam Paulo. E diz que ele caiu ali como se tivesse morto. Eles arrastaram Paulo para fora da cidade
e o apedrejaram, deixaram ele ali como se ele estivesse morto. Fala que ele ficou como se ele estivesse morto, né? Nos estudos, daí agora já é história, tá? Não é a Bíblia que está citando, mas nos estudos, na história, né? Tem quem defenda que Paulo realmente morreu. Mas os discípulos, as outras pessoas que estavam ali, né? Que estavam com Barnabé e acreditaram na pregação, né, que eles fizeram, que creram e se converteram, eles estavam ali em volta de Paulo, orando, intercedendo por ele, e ele ressuscitou. Quando aqueles homens que apedrejaram foram embora, né, ele ficou ali como se tivesse morto, então essas pessoas oraram e ele ressuscitou, ele voltou à vida. Tá? Aqui fala, a Bíblia só cita que ele ficou como morto. Quando eles foram embora, Paulo despertou e seguiu viagem, tá? Ele não parou, ele seguiu viagem. Então, seguindo aqui agora já do versículo 21 a 28, para a gente já encerrar o capítulo 14, ele se levantou ali então, e ele seguiu agora para essa cidade chamada Derbe. Ele estava em Listra e ele seguiu para Derbe, tá? E aí diz ali que ele pregou, ele fez muitos sinais, muitos milagres e muitas pessoas creram. E aí, encerrando ali o trabalho naquela cidade, eles fizeram o caminho inverso, eles foram voltando já, tá? Então, eles voltaram para Listra, depois para Icônio, e foram voltando já, fazendo o caminho inverso. Fazendo o quê? Parando em cada cidade, fazendo agora o quê? Fortalecendo os irmãos que tinham se convertido, tá? Então, aqueles grupos de discípulos que eram formados, né, aqueles pequenos grupos ali de igreja que tinham sido formados, eles estavam fortalecendo esses grupos para que eles permanecessem no Evangelho, né? Permaneçam naquilo que vocês acreditaram, naquilo que vocês receberam a partir daqui. Tá? Então, fortalecendo para que eles permanecessem no Evangelho de Jesus e que eles não voltassem atrás. Em algumas cidades ali, né, eles organizaram a igreja dividindo, levantando ali, na verdade, né, não dividindo, mas levantando pessoas como líderes, né? Cita ali que eles consagraram alguns presbíteros, que seriam pastores, né, aqueles que iriam cuidar daquele grupo de pessoas, daquele grupo de discípulos, tá? Então, pessoas para quem eles se reportariam depois, né, como fazendo ali uma hierarquia mesmo. Então, pessoas cuidando de pessoas, né? Pessoas sendo levantadas responsáveis para cuidar de outras pessoas, tá? E aí, encerramos o capítulo 14, já para o capítulo 15. Então, no retorno dessa viagem, né? Encerrando ali, então, essa primeira viagem missionária, eles retornam, então, agora para Jerusalém. Tá? Volta lá para o ponto inicial. Então, no capítulo 15 agora, já do versículo 1 ao 5, né? Fala a respeito de uma discussão que estava sendo criada ali, né? A igreja sendo formada, né? Os apóstolos pregando, anunciando Jesus e muitas pessoas se convertendo a Jesus, né? Tanto de judeus como de gentios. Era muita gente saindo e muita gente com culturas, com crenças diferentes se convertendo. E essas pessoas que vinham, né, com essa crença, com essa cultura diferente, às vezes demoravam um pouco para entender algumas coisas, né? Então, acabou causando ali uma discussão. Então, vários dos fariseus que se converteram a Jesus, eles ainda tinham um apego ali com a lei de Moisés, né? E o que eles falavam, né? A respeito dos gentios que estavam se convertendo, que eles precisavam ser circuncidados, né? Que senão eles não seriam salvos. Sem a circuncisão não tem salvação, né? Segundo a lei. E aí criou-se ali uma discussão, né? E eles entraram num debate ali, numa discussão com Paulo e Barnabé a respeito disso, que os gentios precisavam ser sim circuncidados, né? E Paulo e Barnabé dizia que não era necessário, que Jesus era suficiente, que a salvação era por intermédio de Jesus e intermédio da graça, que não era pela lei e nem por nenhum ato, né? Por nenhum sacrifício
feito que viria a salvação, era só por intermédio de Jesus. Então, teve ali essa discussão e Paulo e Barnabé foram enviados, então, para Jerusalém, né, para um concílio. Daí a gente já entra aqui, né, uma reunião. A gente já entra daí do versículo 6 até o 11, tá? Onde os apóstolos, sabe, os 12 que eram os líderes ali das igrejas, né, que estavam sendo formadas, aqueles que deram início, que começaram lá com Jesus, e mais Paulo, né, alguns já tinham sido martirizados, então os que sobraram estavam reunidos ali. Eles foram se reunir para decidir, né, o que eles definiriam como doutrina mesmo, né, para a igreja de Jesus, tá? O que de fato era o correto a ser feito, e aquela decisão ali, ela seguiria para todas as igrejas, independente de cidade, independente de região. Então é como se formasse uma doutrina para que todos seguissem, tá? Não que aqueles que quisessem ser circuncidados eram impedidos, né? Mas não, para que todos entendessem que a salvação não dependia daquilo. E mais para frente a gente vai falar também a respeito disso. Então, houve um concílio ali, né? Uma reunião desses líderes para definir se os gentios que estavam se convertendo precisavam, eram obrigados a circuncidar ou não, tá? Então, nessa reunião, né, que aconteceu lá em Jerusalém, o primeiro que toma a palavra é Pedro, tá? Ele começa, né, relembrando da experiência que ele teve lá atrás. Lembra do grande lençol, onde ele abriu, né, a porta ali para os gentios mesmo, e na casa de Cornélio, né, eles foram batizados com o Espírito Santo antes mesmo de serem batizados nas águas, né? Eles falaram assim, olha, ele defendeu então a respeito disso, né, de que Jesus, né, quando ele derramou o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, ele estava demonstrando que aquelas pessoas estavam sendo salvas, ou seja, a circuncisão não é necessária, né? O próprio Espírito já está sobre a vida deles, não é necessário então a circuncisão, tá? Paulo e Barnabé seguiram também, né, contando a respeito dos relatos do que aconteceu nessa viagem que eles fizeram, né, e a forma como o Senhor abençoava os gentios e fazia, né, com que eles se convertessem. Então, os milagres aconteciam também para os gentios, as portas estavam sendo abertas, o favor do Senhor estava também sobre os gentios, e o evangelho era para eles também, né? O próprio Senhor falou isso a respeito de Paulo, né? Que ele era aquele que abriria de fato a porta para os gentios, né? Então, se o Senhor já os escolheu, se o Senhor já tem operado milagres, se o Senhor tem os abençoado, tem usado de favor para com eles, não é necessário também a circuncisão. Então, Paulo e Barnabé também defenderam isso. E entra depois, aqui por último, né, Tiago, que é o irmão de Jesus, que era um dos principais líderes ali da igreja, né? Ele vem, então, finalizando ali essa decisão e falando a respeito de não dificultar o caminho dessas pessoas, né? Quando a gente faz isso, de querer obrigar essas pessoas a serem circuncidadas, a gente está dificultando o caminho delas, né? A gente está colocando um jugo ali que é desnecessário. A gente já entendeu que a salvação é através de Jesus, é por intermédio de Jesus. Então, por que colocar esse jugo? Por que colocar esse fardo sobre essas pessoas? Não é necessário. Então, fechou ali, né, essa decisão de que não era necessário a circuncisão, tá? Então, encerra a discussão. Não é necessário, vocês não precisam mais obrigar ninguém a ser circuncidado, tá? E aí, Tiago, ele só finaliza ali, né? O que é necessário a gente combater, né? O que é necessário que essas pessoas abandonem a partir desse momento que elas estão se convertendo a Jesus? Que elas abandonem os ídolos, o sangue, né? Fala aqui a respeito de animais de sangue sufocado, e a imoralidade sexual, tá? Então,
como se estivesse falando assim, o que precisa ser santificado é o coração e é a vida, né? Não precisa de nada físico aparente, não precisa de nenhum sacrifício no corpo para mostrar isso, né? É o nosso coração que precisa ser convertido. É a nossa mente que precisa ser transformada, de tal forma que abandonem os ídolos, que abandonem o sangue e a imoralidade. Então, purificação e santificação, tá? Mas salvação só através de Jesus. Fora de Jesus não há salvação. Então, fecha esse assunto sobre a circuncisão. Não é obrigado e não é necessário, tá? Para a salvação. Vocês podem pregar a circuncisão? Ok. Pode ser circuncidado? Ok. Mas não pode impor como regra para ser salvo, tá? Isso não pode ser pregado nas nossas igrejas, né? Não pode ser pregado a partir de agora. Então, foi essa a decisão ali tomada. E aí, seguimos, né? Daí, já do versículo 22 ao 29, eles enviam essa decisão, né? Em forma de carta, para ser espalhadas, então, pelas igrejas de cada cidade, né? E para cada grupo ali de pessoas, né? Eles enviam, então, de volta. Paulo e Barnabé vão voltar. E aí, Tiago envia, né? Os líderes ali enviam, junto com eles, as cartas e 2 homens, né? Para auxiliar e para confirmar aquilo que eles estavam pregando, que é Judas e Silas, tá? Eles voltam, então, com Paulo e Barnabé, levando, então, essas cartas para essas cidades para confirmação dessa decisão que eles haviam tomado. No capítulo 15 ainda, né, já do versículo 36 até o 40, Paulo e Barnabé decidem, né, então, tomar a decisão ali de iniciar uma nova viagem missionária, tá? Então, eles estavam ali reunidos, então, com esse Silas e esse Judas, que eram cooperadores, né, da igreja ali, que auxiliavam. E cita aqui que eles eram profetas também, tá? Então, eles eram profetas e eles ajudaram, então, Paulo e Barnabé nessa missão ali de espalhar a decisão dos apóstolos e fortalecer os irmãos, né? Os gentios que ficaram muito felizes com essa decisão, então, passaram a ser fortalecidos, né? A não desanimar, a não desistir, né? Que não haveria mais esse jugo. Eles não deveriam desistir, mas serem fortalecidos e prosseguir na caminhada, né? Mas sempre deixando claro a questão de moralidade e de ídolos, né? Que deveriam ser abandonados, tá? Então, uma vida transformada. E aí, do 36 ao 40, já encerrando também o capítulo 15, fala a respeito, então, dessa decisão, dessa segunda viagem missionária, então, que eles iriam iniciar, tá? Paulo falou assim, olha, vamos voltar, né? Vamos voltar, então, para as cidades onde a gente visitou da primeira vez. Vamos ver, né, como eles estão, vamos ver se eles estão precisando de algo, vamos ver se eles entenderam, né? Como eu falei, era sempre vida na vida, né? Sempre observando de perto, acompanhando de perto, não deixando nada se perder pelo caminho, mas cuidado mesmo, né? Direto ali, um cuidado próximo, para que nada ficasse pelo caminho, que nenhuma dúvida, nenhum entendimento errado, nada se perdesse nem fosse distorcido, mas que a verdade de Jesus fosse pregada, né? Então, eles decidiram ali, vamos voltar para as cidades onde a gente já passou pela primeira vez, vamos ver como eles estão e ajudar se necessário, né? Se for preciso, vamos ajudar. Nessa decisão, aí aqui é onde tem a separação por conta de João Marcos, né? Barnabé queria novamente levar João Marcos com ele nessa viagem. E aí Paulo não aceitou. Paulo falou, não é justo, ele nos abandonou da primeira vez, ele desistiu no meio do caminho. A gente vai levar ele novamente, né? Mas Barnabé, com seu coração de consolador, com seu coração de que acredita nas pessoas, que cuida até elas ficarem prontas, né? Falou, não, se João não vai, então eu também não vou. Então, você segue o seu caminho e eu sigo o meu aqui com João, né? E ali eles se dividiram, né?
Barnabé quis cuidar mesmo, né, de João, até ele ficar pronto. Então, Paulo seguiu com Silas, esse Silas aqui, ó, que foi enviado de Jerusalém para auxiliar, ele passou a ser um companheiro de Paulo, tá? Então, ele seguiu essa viagem de retorno com Silas e Barnabé seguiu por outro caminho com João, tá? Então, Paulo retornando. E aí a gente já entra agora no capítulo 16. No 16, tem o encontro, né, de Paulo com o jovem Timóteo, que também é bem famoso. Quando eles voltaram, né, eles retornaram lá para aquelas cidades de Derbe e Listra, que eles haviam passado já no começo, né? Lembra? Que eles pregaram, as pessoas chamaram eles de deuses e depois apedrejaram. Eles voltaram para lá, para essa cidade, né? E lá nessa cidade eles conheceram, né, aquele grupo ali de discípulos que foi formado, que continuou a pregação do evangelho. Dentre eles tinha um jovem, né, mais ou menos, aí também já é história, tá? Não está citando aqui, mas um jovem que tinha entre 16 e 24 anos. Então, bem novinho, né? E ele tinha um bom testemunho. Eu anotei aqui algumas coisas a respeito dele, ó. Então, ele tinha entre 16 e 24 anos. A mãe dele era judia e o pai era grego, tá? Pela mãe ser judia, ele era um judeu, tá? Ele tinha essa cidadania aí, então ele era um judeu. Ele não foi circuncidado quando bebê. A circuncisão era feita já quando era bebê ainda, né? Esse jovem aqui, Timóteo, ele não foi circuncidado quando bebê. Tá? Então fala aqui que Paulo vai circuncidá-lo. Ele tinha um bom testemunho ali da comunidade dele, daquele grupo de pessoas. Então ele era temente ao Senhor, ele tinha bom testemunho a respeito das pessoas, as pessoas falavam coisas boas a respeito dele, né? E ele se tornou mesmo, de fato, um filho para Paulo, né? Alguém que foi cuidado desde o início e depois, quando já pronto, né? Aqui ainda era uma criança, mas quando já pronto, ele cuidou de igrejas, né, mesmo, sobre a supervisão de Paulo, tá? Então, ele encontrou ali nessas cidades de Listra e Derbe, teve esse encontro ali de Paulo e Timóteo. Paulo gostou tanto dele, né, que levou ele também como seu cooperador, né, como seu ajudante. Então, seguiu ali Paulo, Silas e Timóteo nessa viagem, tá? Se juntaram ali, formou um trio. Só que tem um detalhe aqui importante, né? A respeito disso. Quando Paulo ficou sabendo que Timóteo não era circuncidado, o que ele fez? Ele circuncidou Timóteo. E daí é muito curioso, por quê? Porque acabou de ter aqui, ó, no capítulo anterior, acabou de ter um debate, acabou de ter uma discussão, acabou de ter uma reunião para decidir se aquilo era necessário ou não. E Paulo era defensor de que não era necessário, mas aqui ele circuncidou Timóteo. Né? E aí fica na dúvida, mas se você falou que não era necessário, por que agora você está fazendo, né? E aqui a gente entende melhor a respeito disso, né? Ele fez isso por qual motivo? Porque isso era importante para os judeus. Lembra que eu falei que ele sempre começava a pregar para os judeus? Então, esse cumprimento aqui da circuncisão era importante para os judeus. Eles faziam questão disso. E se alguém chegasse ali não circuncidado, eles já fechariam as portas, eles nem ouviriam a pessoa. Tá? Então, alguém falando em nome de Deus, mas não foi circuncidado, então a porta já está fechada. Não adianta nem falar nada. Então, Paulo fez isso para quê? Para que essa porta não fosse fechada, né? Para que a pregação da palavra não fosse impedida, tá? Se for necessário eu fazer algo para que o evangelho chegue até essas pessoas, então tudo bem, a gente vai fazer. Eu sei, no meu coração e no meu entendimento, que a salvação não vem da circuncisão, ela vem de Jesus. Mas se é necessário que eu faça isso para que você acredite, para que você receba a palavra que eu tenho para te falar, então eu posso fazer, né? Isso não vai me trazer prejuízo nenhum, né? Então, vamos cumprir. Se vocês precisam, né, que a lei seja cumprida para que a palavra seja pregada para vocês, então tudo bem. Então, foi por esse motivo que ele cumpriu isso, tá? Só para que a pregação ali não fosse impedida, para que a palavra chegasse, mas não
que se ele não fosse circuncidado, ele não seria salvo. Tá bom? Se ficou confuso essa parte, depois vocês me falam também que eu tento esclarecer melhor, mas eu acredito que deu para entender, né? Então, aí a gente entra já, né, no versículo 6 até o 10. Qual que foi a primeira ideia de Paulo? Então, quando ele falou com Barnabé, vamos voltar e visitar todas as cidades por onde a gente passou para fortalecer os irmãos, né? Essa era a intenção. Aqui ele já tinha voltado um pouquinho, né, nessas cidades que ele tinha iniciado. Mas ele foi impedido ali pelo Espírito Santo, ele teve a rota mudada. A intenção dele inicial não conseguiu concluir. Por quê? Porque o Espírito Santo falou ali com ele, né, através de uma visão, através de uma palavra, né, que ele deveria mudar a rota. Ao invés de passar pelas cidades onde ele já tinha visitado, onde ele já tinha pregado, ele deu para ele, então, uma visão, né, de um homem em pé e pedindo para ele, atravesse a Macedônia e nos ajude. E aí Paulo entendeu pelo Espírito que a rota deveria ser mudada. Ao invés de passar pelas cidades que já havia passado, deveria atravessar, então, para a região da Macedônia, tá? E ele obedeceu, né? Isso é o mais importante, né? Sempre ouvindo, né, a voz do Espírito, sempre ouvindo o direcionamento e obedecendo. Não, mas, né, não questionando, né? Não, eu já tenho uma rota, eu já tenho um plano, eu já tenho algo certo. Não, se não é aqui, então, ok, vamos lá, vamos seguir. Então, eles navegaram e eles foram, então, já na direção da Macedônia. Chegaram numa cidade que se chama Filipos, né? Que é a cidade macedônica, então, né? Que vai formar ali uma igreja grande depois, né? Que tem cartas escritas por Paulo, né? Para essa cidade, né? Porque vai realmente se formar ali uma grande igreja, tá? Quando eles chegaram nessa cidade, eles foram para um local ali, né, para a beira de um rio, para pregar a palavra, que era um local de oração. Essa cidade aqui de Filipos, ela não tinha uma sinagoga de judeus oficial, tá? Não tinha um lugar onde eles se reuniam para as orações, para ler a palavra, um templo, né? Não tinha. Então, eles se reuniram ali, né? Se reuniam nesse local aqui, que era a beira de um rio, né? Nas margens ali de um rio. O horário era por volta das 3h, mais ou menos, nesse encontro aqui. Tinham mulheres ali reunidas em oração, tá? Então, pessoas temente a Deus, e ele conheceu ali, então, uma mulher chamada Lídia. Você já deve ter ouvido falar dela. Então, eu anotei aqui a respeito de Lídia, ó. Era uma mulher temente a Deus, né? Estava ali reunida naquela margem do rio ali com outras mulheres orando. Ela ouviu ali a pregação de Paulo e se converteu, né? Ela creu naquela pregação de Paulo e se converteu. Ela se rendeu, foi batizada, ela e toda a sua família, tá? E ela convidou ali, então, eles para estarem na casa dela, né? Venham se hospedar na minha casa, eu faço questão, né? Se eu sou digna, então venham se hospedar na minha casa. Essa mulher, ela era uma vendedora de púrpura. Cita ali que ela era uma vendedora de púrpura, tá? O que era isso? Uma tinta, tá? Que era extraída de moluscos do mar, tá? Uma tinta, assim, extremamente difícil de ser retirada. Precisava de milhões de moluscos para tirar um pouquinho de tinta, tá? E essa tinta servia para tingir roupas, né? Tingir as vestes. E era muito, muito cara. Devido a esse trabalho que dava, né, essa dificuldade, era uma coisa muito cara, tá? Então, quem que tinha roupa tingida com essas tintas? Eram reis, eram pessoas importantes, pessoas de dinheiro. Então, isso custava caro. Vendo isso, né, a gente sabe pela história que essa mulher, ela era uma mulher importante de uma boa condição financeira, tá? Uma mulher que tinha dinheiro. Então, ela fez questão ali de recebê-los na sua casa, tá? E cuidar deles, né? Durante esse trabalho que eles estavam fazendo ali, eles sempre eram sustentados por pessoas que abriam realmente a sua casa, né?
assim como Jesus também foi. Então, eles passaram a ficar hospedados por um tempo ali na casa dessa mulher, tá? E aí já seguimos, né? Agora do 16 até o versículo 18. Paulo está reunido ali, né? Então, mais uma vez, no lugar onde as pessoas estavam reunidas para orar. E veio ao encontro deles, né, uma jovem adivinhadora, que a gente já conhece também essa história. É uma mulher, né, uma escrava, na verdade, que tinha um espírito de adivinhação. E ela era usada, né, pelos senhores, pelo dono dela, para ganhar dinheiro. Então, fazendo adivinhação para as pessoas, falando coisas ali e arrecadando dinheiro, né? Era uma troca, né? Você quer uma profecia, me dá um dinheiro. Você quer ouvir uma palavra, me dá um dinheiro. Então, era grande, né, a fonte de lucro e de renda que ela trazia para os senhores ali, tá? E o que ela falava a respeito de Paulo e de Silas, né, de Timóteo? Ela seguia eles, né, gritando ali, falando em alta voz: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. É interessante isso daqui, né, porque ela não estava falando nada contrário, ela não estava falando nada errado, porque de fato eles eram servos do Deus Altíssimo e eles estavam pregando o caminho da salvação. Né? Mas quando Paulo ouviu, diz aqui que ele já estava cansado, né, daquilo, ele se virou para ela e ele ordenou que aquele espírito saísse do corpo dela. Né? Um discernimento de espírito mesmo, de saber de fato o que vem do Senhor e o que não vem. Né? Ele tinha o Espírito Santo nele. E como ele tinha a verdade habitando nele, ele reconhecia o que era falso. Né? Mesmo que estivesse falando em favor dele, mesmo que estivesse falando uma verdade a respeito dele, ele sabia, né, pelo discernimento, que aquilo dali não vinha de Deus. Então, ele imediatamente expulsou aquele espírito daquela mulher. Por mais que ela fosse uma fonte de renda, ela tinha um espírito contrário habitando nela, né? Então, ela foi livre daquele espírito. Os senhores, né, daí já do 19 ao 25... os senhores daquela mulher, né, os donos dela, sabendo do que tinha acontecido, eles ficaram furiosos. Por quê? Porque o espírito saiu, ela não vai conseguir adivinhar mais nada, a gente não vai mais ganhar dinheiro. E agora? Eles ficaram, então, furiosos, né, com Paulo e Silas. E fala que eles os levaram, né, eles os arrastaram, né, em praça pública e os levaram ali até as autoridades daquela cidade. E para acusação, né, para dizer, olha, eles estão pregando doutrinas contrárias, eles estão perturbando a nossa cidade, eles estão propagando costumes que nós não podemos aceitar e nem praticar porque nós somos romanos, né? Então, eles começaram a inventar ali essas coisas a respeito deles. E as multidões, as pessoas daquela cidade, deram ouvido para aquilo e ficaram, então, contra Paulo e Silas, tá? Ficaram revoltados e não aceitaram mais a pregação. Paulo e Silas aqui, então, eles são açoitados, tá? Pelas autoridades ali romanas na frente da cidade, em praça pública. E depois eles estão presos, tá? E aí a ordem, né, dos oficiais ali era o que? Olha, prendam eles com o maior rigor possível. Então eles foram presos na prisão mais profunda que tinha ali, né? No lugar mais escondido, onde ninguém podia chegar, onde só os presos assim mais perigosos eram colocados. Tá? E além de estarem naqueles locais, ainda colocaram eles como se no tronco de escravos, era mais ou menos isso, prendeu ali eles pelos pés, tá? No tronco. Então, ficaram presos nesse lugar por conta disso. Aí, do 27, ainda não, volta um pouquinho, né? Quando eles estavam presos ali, fala, né, a história que a gente já conhece também, que Paulo e Silas presos estavam cantando, né, louvando ao Senhor, né, adorando ao Senhor.
E por volta da meia-noite, o que aconteceu? O terremoto, né? Algo sobrenatural ali acontecendo mais uma vez. Um terremoto que abriu, né, as prisões, que abriu a porta das prisões, que abriu ali as correntes que estavam prendendo eles, né, dando a possibilidade de fuga e de liberdade se eles quisessem, tá? Mas eles não saíram, né? Eles permaneceram ali. E fala que quando o carcereiro percebeu, né? Então aí agora sim já entrando no versículo 27, do 27 até o 34, então a gente tem a conversão, né, do carcereiro. Quando ele viu ali o que tinha acontecido, quando ele percebeu que eles estavam livres, né, e não só ele, porque a porta da cadeia abriu, então todos os outros presos que estavam ali também podiam sair, também podiam fugir. Né? Só que eu acho que todo mundo ficou tão assustado, tão maravilhado, chocado com aquilo que estava acontecendo, né? Com aquele milagre que estava acontecendo, com aquele sobrenatural, que ninguém saiu, todo mundo atônito ali olhando e ninguém se moveu, ninguém conseguia sair do lugar, né? Todo mundo ali paradinho, tentando entender aquilo que estava acontecendo. Então os presos permaneceram, né? Fala que os guardas ali, né? O carcereiro, ele pediu a luz. E aí tem duas traduções ali, né? Dois entendimentos a respeito dessa luz aqui, né? No sentido próprio, aqui no sentido literal, né? A luz que ele pediu era uma luz de fogo, né? Uma tocha de fogo para que ele pudesse enxergar e ver, né? Se de fato todo mundo estava ali. Por quê? Porque essa prisão onde eles estavam não tinha luz nenhuma, era um breu, era fechado. Não tinha nenhuma fonte de luz. E ainda de madrugada, né, meia-noite, não dava para enxergar nada, tá? Então ele pediu ali uma luz para ele olhar se de fato ninguém tinha saído. Por quê? Porque quando ele percebeu que estava aberto, ele viu aquele terremoto e que todo mundo poderia ter fugido, ele tentou se matar, ele tentou se lançar sobre a espada para se matar. Por quê? Porque ele sabia que o rigor, né, com aqueles que permitem ou que deixam os presos fugirem era muito grande. Acho que vocês lembram também que a gente falou semanas atrás a respeito da prisão de Pedro, né? Quando Herodes mandou ele ser preso e o anjo foi lá e libertou ele. O que Herodes mandou fazer com aqueles guardas, né? Que foram designados para cuidar ali deles? Ele mandou matar. Por quê? Porque o rigor para os carcereiros, para os guardas da prisão era muito forte. Então, eles eram pessoas violentas, né? Se você deixa alguém escapar, você é morto. Então, antes que ele fosse morto pelo governo, ele mesmo quis se matar ali, tá? Aí ele ouve Paulo falando, né? Não faça isso porque ninguém saiu, tá todo mundo aqui. Então, ele pediu ali a luz para ele enxergar e ver se realmente ninguém tinha fugido, se estava todo mundo ali. Tá? Mas tem um outro entendimento que fala que nesse momento que ele pede a luz, na verdade, é como se estivesse caindo umas escamas dos olhos dele, né? E que ele, de fato, estava enxergando a luz ali como Paulo tinha enxergado a luz de Jesus. Porque nesse momento aqui, ele se converte. Quando ele viu aquilo que aconteceu, ele creu, né? Ele também sabia da pregação que Paulo estava fazendo nas praças. Ele também sabia do que Paulo estava pregando, né? Todo mundo da cidade sabia, então certamente ele também sabia, né? Mas como eu falei, o milagre, o sobrenatural vem para confirmar aquilo que está sendo pregado. Então quando ele viu aquele sobrenatural ali, ele falou, realmente é Deus que está com esses homens. O que eles estão pregando é de fato a verdade. Então, nesse momento, ele se converteu. Quando ele percebeu ali, ele se converteu, né? Ele e a sua família. E aí ele mudou, né? A vida dele assim, né? Ele deu um 360. Aquele que estava sendo usado para prender e para segurar Paulo e Silas na cadeia, agora ele pegou os dois e levou para casa deles. Para casa dele, tá? Mesmo sem autorização, pela história, assim, pela lei, ele não podia fazer isso, tá? Mas ele pegou os dois que haviam sido açoitados, que estavam
todo machucados ali, né, cheio de feridas pelo corpo. Ele levou os dois para casa e ele passou a cuidar de Paulo e Silas. Ele foi fazendo ali curativos naquelas feridas para que elas fossem curadas. Ele deu de comer, ele deu de beber, ele hospedou eles ali em casa, né? Para que eles fossem curados, tá? Para que eles fossem tratados ali. Então ele passou de quem machuca, quem fere, para aquele que cura, tá? E isso é conversão real, né? No sentido assim espiritual. Isso é conversão, não mais ser aquele que fere, mas aquele que cura. Então ele e a sua casa, né, passaram a acreditar. Naquele momento ali que ele teve ali os olhos abertos, né, ele pergunta para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer então para ser salvo, né? E Paulo fala para ele: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa, né? E ele passou a acreditar. Ele e a casa dele ali então foram salvas, tá? Convertidas. Na manhã seguinte, o que acontece? Daí agora já do 35 até o 39, já pra gente encerrar também o capítulo 16, tá? Os oficiais, né, os magistrados, eles enviaram oficiais de justiça, né, com a seguinte ordem para o carcereiro: põe em liberdade esses homens. Por que eles fizeram isso? Porque eles se arrependeram? Não. Porque eles ouviram falar que Paulo era romano. Pela lei, né, quem é romano não pode ser açoitado, não poderia sofrer um castigo sem que antes passasse por um julgamento. Então, se Paulo foi acusado de uma coisa, sendo romano, ele tinha que ser preso, julgado e depois, se condenado, sofrer a punição, sofrer o açoite ou permanecer preso, tá? Então, eles inverteram a ordem, né? Quando eles açoitaram primeiro e depois levaram para a prisão. Primeiro eles deram a sentença e aí sim eles levaram para a prisão. Só que eles não sabiam que Paulo tinha como se fosse dupla cidadania, né? Ele era judeu, mas ele era romano. Eu falei também, nos vídeos atrás, a respeito do nome dele, né? Lembra que eu falei? Ele não teve o nome em nenhum momento trocado, né? Não foi o Senhor que trocou o nome dele. Na verdade, era tradução diferentes, né? O nome dele judeu era Saulo. Por quê? Porque era uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que foi Saul, né? Então, por isso Saulo, né? Na tradução ali do grego, Saulo significa Saul. Então, Saulo no nome judeu e Paulo no nome romano, tá? Provavelmente o pai ou a mãe era judeu e o outro era romano, tá? Não, pela história também não achei exatamente por que ele tinha essas duas cidadanias, mas ele tinha, tá? Então, romano e judeu. Tendo essa cidadania aqui de romano, né? Sendo romano, tinha essa ordem, essa lei, né? Que ele não poderia ter sofrido ali o açoite em praça pública. Primeiro ele tinha que ser julgado. Então, esses oficiais aqui, esses homens que fizeram isso, eles ficaram sabendo. E aí eles ficaram o quê? Com medo, né? Do que poderia vir depois. Se ele recorresse, e Paulo era uma pessoa muito inteligente, né? Como eu falei, ele era um estudioso, ele conhecia a lei, ele era da classe dos fariseus, que observava as leis, mas ele também era um estudioso. Por quê? Porque ele conhecia a lei e os direitos que ele tinha, né? E isso faz diferença, isso é importante, né? A gente saber quais são os nossos deveres e quais são as leis que são a nosso favor também, né? Se precisar, a gente pode invocar. Então, aqui foi a primeira vez que ele utilizou, né, desse benefício de ser romano invocou, né, isso, para questionar algo que tinha acontecido ali, né? Então, eles mandaram os oficiais de justiça e falou assim por carcereiro: olha, manda eles embora, né? Por medo, então, de saber, né, que o que poderia, a retaliação que poderia vir depois, por conta de Paulo ser romano, né? Se ele recorrer, né, a gente pode ser prejudicado. Então, manda eles embora, né, em silêncio, assim, quietinho. Encerrou aqui, né, o que falaram dele, a gente já deixa para lá e manda eles embora.
Sabe o que Paulo falou? Não. Eles nos prenderam sendo cidadão romano e eles nos açoitaram em praça pública, sabendo que eles não poderiam fazer isso. E agora eles estão mandando aqui mensageiros, oficiais de justiça, para nos colocar na rua sem alarde, em silêncio, quietinho? Não. Se eles querem que a gente saia, então que eles próprios, pessoalmente, venham aqui fazer isso. O homem era corajoso, né? Ele sabia quem ele era, ele sabia o direito que ele tinha e ele reivindicou aquilo, né? Então, não, se eles querem, eles que venham aqui. Então, assim, os oficiais, né, que estavam ali os magistrados, que estavam ali no cargo maior, né? Eles tiveram que ir pessoalmente, se desculpar e libertar, então, Paulo e Silas da prisão. Né? Então, eles se desculparam e falaram, olha, só sai da nossa cidade que tá tudo bem, né? Só saiam daqui e tudo certo. Então, assim, Paulo e Silas saíram da prisão e eles voltaram lá, então, para a casa da Lídia, tá bom? Para a casa dessa discípula ali que tinha acabado de se converter e que estava recebendo eles em casa. E depois dali, né, eles ficaram felizes e partiram, então, em seguida, né? Eles fizeram aquilo que eles tinham pedido, deixou a cidade em paz e seguiram. Então, no 17, né? Seguindo aqui, a gente já está quase encerrando. Paulo e Silas chegam numa cidade chamada Tessalônica, que é onde vai se formar também aqui depois uma igreja, né? Grande. Tem cartas escritas, né? Por Paulo para a igreja dessa cidade, né? Então, eles chegaram ali, iniciaram a pregação, sempre cumprindo o propósito. Chegavam na cidade, primeiro na sinagoga, pregava para os judeus, falavam, traziam ali o entendimento, a clareza, mostrando, né, o erro do entendimento e que eles deveriam se converter a Jesus. Então, sempre apontando para Jesus, tá? Como o Cristo. E fala aqui que ele fez isso por 3 sábados ali, então, pregando para os judeus, tá? E aí segue aqui, né, cita aqui os judeus movidos por inveja, né? Então sempre eu gosto de mostrar isso, que o que eles falam é que, quando ele cita aqui que é por inveja, significa que eles entenderam o que Paulo estava pregando, né? Talvez eles tenham percebido que de fato eles estavam errados, mas não quer dar o braço a torcer, né? Não quer voltar atrás. Então, movidos ali de inveja, né? Fala que eles não aceitaram a pregação de Paulo e ainda incitaram mais uma vez as pessoas, né, a prender Paulo e Silas. Então, eles não aceitando, né, fala que eles reuniram ali pessoas, homens maus do meio da malandragem. A minha Bíblia cita assim, não sei a sua, mas a minha cita assim, ó, alguns homens maus dentre a malandragem reuniram a multidão e provocaram tumulto na cidade. Então, eles rejeitaram realmente aquilo que Paulo estava pregando, eles não aceitaram e eles começaram a reunir pessoas, homens maus. O intuito deles era realmente matar eles, né? Prender, causar danos, causar mal. Então, pegaram ali as pessoas ruins da cidade, junto com a multidão, e foram prender Paulo e Silas. Eles estavam hospedados agora nessa cidade de Tessalônica, na casa de um homem chamado Jason, tá? Esse homem aqui, ele era um judeu recém-convertido, provavelmente ele se converteu aqui com a pregação de Paulo, tá? E ele recebeu. Esse Jason tem a respeito dele, né? Tem uma teoria de que ele era parente de Paulo. Tá? Tem uma citação mais para frente, onde Paulo cita um homem, né, que é seu parente, que tem esse nome aqui, Jason. Então, ele é um possível, tá? Também faz parte da história, não está falando aqui na Bíblia. Então, pela história, pode ser que esse homem fosse parente de Paulo, tá? Então, ele estava recebendo Paulo e Silas ali na casa dele. E essa multidão chegou ali, né? Eles sabiam onde eles estavam, ele chegou ali para prender, então, Paulo e Silas. Só que quando eles chegaram, Paulo e Silas já não estavam mais.
Eles já ouviram falar antes, né, a respeito daquilo que aconteceria, e eles já tinham fugido. Os outros discípulos, as outras pessoas ali, ajudaram, né, e eles fugiram, eles saíram ali daquela cidade. Então, o que eles fizeram? Já que Paulo e Silas não estavam, vamos prender Jason e a família dele. Já que foi ele que abriu a porta, né? Já que foi ele que recebeu esses homens aqui, estão causando todo esse tumulto na nossa cidade, então vamos prender ele e a família. E eles fizeram isso. Eles prenderam Jason e toda a sua família. Tá? E eles só conseguiram sair da cadeia depois de pagar a fiança. Tiveram que pagar para sair da cadeia, só por hospedar Paulo e Silas na casa dele. Vamos lá. E aí, já seguindo então, Paulo e Silas saíram, né? Durante a noite, fala que eles saíram, os irmãos ali, os discípulos, o ajudaram e eles conseguiram fugir. E eles foram para uma cidade chamada Bereia, tá? Onde tinham então os bereanos, que também são famosos, que são pessoas estudiosas, né? Eles receberam e eles ouviram ali a pregação de Paulo. E muitas pessoas ali se converteram. Várias pessoas ali que ouviram, eles se converteram. Mas o que eles faziam de diferente das outras pessoas? Eles confirmavam através das escrituras aquilo que Paulo estava pregando, aquilo que ele estava falando. Tá? Então, eles são conhecidos por serem estudiosos. Paulo chama eles aqui de nobres, né? Esses bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, né? Então, diferente de Tessalônica, esses aqui são nobres. Por quê? Porque eles têm a capacidade de ouvir, de buscar o conhecimento, de analisar as escrituras e então julgar, né, no coração se o que eu estou falando é correto ou não. E aí elas tomam a decisão. Então, muitos aqui se converteram. Por quê que isso é importante de perceber e de entender? Porque o que de fato vale é aquilo que está nas escrituras, não é? A gente não segue as escrituras? Então, o que a gente tem que analisar? O que a gente tem que ver? Se o que esse homem está pregando está de fato nas escrituras, faz sentido ou não. Né? Só que as outras pessoas das outras cidades que rejeitaram, elas não tinham esse cuidado. Mas esses homens aqui, sim, os bereanos, sim. Eles olhavam as escrituras e eles confirmavam realmente o que esse homem está pregando é a verdade. E aí eles se converteram. Eles se convertiam, tá? É isso. Só que quando, né, então, eles estavam pregando aqui estava dando certo, as pessoas se convertendo. Só que quando as pessoas lá de Tessalônica ouviram falar, eles estão lá em Bereia agora, eles estão pregando lá. O que eles fizeram? Foram mais uma vez atrás de Paulo e Silas e Timóteo, né? Foi mais uma vez atrás dele, assim, para tentar impedir, né? Para tentar causar o tumulto, para tentar fazer as pessoas e as multidões descrerem, né, naquilo que eles estavam pregando e se levantar contra eles, né? Expulsar eles daquela cidade. O que acontece aqui? Quando eles ouvem falar, né, desse confronto aqui, dessas pessoas que estavam vindo e que queriam fazer mal, alguns irmãos ali, alguns discípulos, né, ajudam Paulo a fugir daquele lugar. Só que Silas e Timóteo permanecem ali em Bereia, tá? Eu acho que a perseguição era sempre maior atrás de Paulo, né? Porque ele era o líder ali, né? Ele era a pessoa assim que parece que está na frente e que não teme mesmo, né? Que vai para cima. Então, a perseguição acho que era sempre maior em cima dele. Então, eles ficando sabendo ali a respeito daquelas pessoas que estavam vindo atrás, né, e que iriam provavelmente fazer muito mal, né, causar muito dano para ele, ele fugiu, tá? Então, os irmãos ajudaram ele a fugir, Silas e Timóteo permaneceram ali e Paulo foi para Atenas. E aí a gente já entra aqui, versículo 16 até o 31. Chegando ali, né, chegou em Atenas então, Paulo ficou revoltado com o que ele viu. Fala que o coração dele se revoltou com a visão que ele teve daquela cidade, com aquilo que ele viu acontecendo ali, né? Muitos altares levantados ali naquela cidade para deuses, né? Não para o Senhor, mas para
falsos deuses, né? Pela história, também não está descrito aqui, mas pela história, tinha ali em Atenas cerca de 30.000 deuses diferentes. Eles adoravam cerca de 30.000 deuses diferentes, deuses falsos, né? Deus só existe um, mas deuses falsos. Eles adoravam ali naquela cidade. As pessoas dessa cidade aqui, os atenienses, né? Eles não... Que seguiam esses deuses falsos, tá? E aqui seriam os gentios, tá? Não eram judeus que estavam naquela cidade, são gentios mesmo. Eles... a crença deles, né, nesses deuses falsos, eles acreditavam que deuses não tinham o poder, assim, de mudar as coisas na terra, né? Que eles não influenciavam em nada do que aconteciam aqui, né? E eles também não acreditavam na ressurreição e na vida depois da morte. Então, o que eles tinham muito ali, né? A cultura do próprio corpo e a cultura dos prazeres. Era nisso que eles acreditavam, tá? Então, eles buscavam mesmo prazeres no próprio corpo e adoravam esses deuses falsos ali, por esse motivo, tá? Então, Paulo ficou revoltado com aquilo que ele viu, né? Mas ele, que era muito inteligente, ele criou um debate ali, né? Ele iniciou uma discussão em praça pública, mais uma vez, com filósofos, né? Com pessoas, com pensadores, né? Que ensinavam esse tipo de cultura para as outras pessoas, né? Induzindo elas também a cultuar o próprio corpo, a buscar os prazeres para si mesmo, a adorar esses deuses falsos. Então ele começou a debater, né? Isso, mostrando para eles que eles estavam errados, que eles estavam fora, que aquilo estava errado, que aquilo estava conduzindo eles para um caminho errado, né? Então ele começou a debater ali, né? Os filósofos falavam a versão dele, mostrava aquilo que eles acreditavam, e Paulo rebatendo ali que estava errado, né? Criou-se ali então uma discussão mesmo, né? Daquilo que Paulo estava vendo, que não estava aceitando. Então ele combatendo ali aquela adoração para esses falsos deuses. E eles ali, né, combatendo Paulo, né, não aceitando isso que ele estava trazendo como verdade. Então, eles rejeitando e Paulo trazendo a verdade. Então, um debate, né? O que eles fizeram mais uma vez? Eles levaram Paulo para um lugar chamado Areópago, tá? Que seria o tribunal deles, né? O lugar onde eles julgavam, né, as causas religiosa, todas as causas que eles tinham ali para julgar, era julgado nesse lugar, tá? Esse lugar aqui era em cima de uma montanha, de uma rocha, né? Montanhosa ali, uma região montanhosa, né? Feito de rochas, e tinha esse nome de Areópago, ou, né, a rocha tinha o nome de... acho que é Ares, né? Essa colina, isso mesmo. Essa colina se chamava também Ares, que era uma homenagem, né, ao deus deles, que seria o deus da guerra, tá? Então tudo ali, ó, era voltado para um deus diferente. Era um deus para cada coisa, para cada tipo de coisa. Deus do amor, Deus de tudo, né? Deus da guerra. Tinha um Deus para cada coisa que eles adoravam ali naquele lugar, tá? Então, eles levaram lá, então, né, Paulo, eles não conseguiram combater ali com o que eles sabiam, eles levaram Paulo lá para os oficiais, né, para eles julgarem ali, então, a causa de Paulo, né? A gente não está dando conta, vamos levar para quem sabe mais, e aí você vai debater com eles, tá? Então, aqui ele não foi preso, foi só uma questão de discussão mesmo, né? Quando ele chega ali, diante daqueles homens, diante daquele tribunal ali, Paulo, ele inicia uma pregação, tá? Combatendo ali aqueles deuses falsos e apresentando o Deus verdadeiro. Dentre todos esses deuses que eles adoravam, né? Tinha um altar ali levantado a um Deus chamado o Deus desconhecido.
E Paulo entende, né? E ele mostra ali esse Deus desconhecido como sendo o Deus verdadeiro, né? Jesus. Então ele traz ali nessa pregação, né? A respeito do Criador de todas as coisas. Ele inicia assim, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andam pela cidade observando os objetos de culto que vocês têm. Encontrei também um altar, a qual pertence a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Então, esse Deus que vocês não conhecem, que vocês não sabem quem é, eu conheço. E é esse que eu vim pregar e anunciar para vocês. É esse que eu vim mostrar para vocês, tá? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a vida a todos dá, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos dos limites da habitação. E aí ele segue, né? Eu não vou ler tudo porque é muito longo, mas ele segue ali, né? Falando a respeito de abandonem a ignorância, né? Abandonem esses deuses, né? Então apresentando ali o Deus verdadeiro e apresentando Jesus para eles, né? Como não mais o Deus desconhecido, mas o Deus verdadeiro, tá? Daí do 32 ao 34, né? Quando eles ouviram a respeito dessa pregação, quando eles ouviram a respeito de tudo isso, né? Alguns zombaram, muitos, né? A maioria zombou daquilo que ele estava falando, mas alguns também creram, tá? Então, uns creram, outros não creram, né? Como já acontecia também em todos os lugares por onde ele passava. Tinha aqueles que acreditavam, tinham aqueles que não, rejeitavam. E assim seguimos. Capítulo 18. Já agora aqui, partindo real para o final. 18, do versículo 1 até o 11, Paulo deixa ali, né, Atenas, e ele vai para uma cidade chamada Corinto. Também mais uma cidade onde se formou uma igreja ali grande, né? Também tem cartas escritas por Paulo depois para essa igreja, para essa cidade, né? Paulo aqui ainda estava sozinho, tá? Timóteo e Silas ainda não tinham chego, né? Então ele estava sozinho ainda seguindo essa viagem. Quando ele chegou nessa cidade, ele encontrou ali duas pessoas que também são famosas, né? E que o ajudaram bastante, que é Priscila e Áquila, né? São duas pessoas ali que tinham acabado de chegar de Roma, né? Tinham vindo da Itália, porque o imperador Cláudio, né, que tinha lá na Itália, ele tinha expulsado todos os judeus, né, tinha dado uma ordem para que fossem expulsos ali da Itália, né, de Roma, todos os judeus deveriam sair, tá? De acordo com esse decreto, Áquila e Priscila saíram. Então eles foram para Corinto, onde eles encontraram Paulo, tá? E aí eles se tornaram amigos. Eles tinham aqui, né, fala, a mesma profissão de Paulo, né? Uma das profissões de Paulo, porque Paulo tinha várias, mas uma das profissões de Paulo era construir tendas, fazer tendas, tá? Que era a mesma profissão de Áquila e de Priscila, tá? Então, eles se tornaram amigos e eles passaram a morar juntos. Então, Paulo foi morar junto com eles e trabalhar junto com eles também. Tá? E nesse período aqui em que Paulo morou com eles, né, esteve mais próximo, é onde eles se converteram também. Eles também ouviram, não só ouviram, mas conviveram com Paulo, né, com a forma dele viver, e eles se converteram ao evangelho através de Paulo, tá? E eles se tornaram depois, mais pra frente, né, pessoas assim que ajudaram muito e que cuidaram também de igrejas, né? Ajudando Paulo nesse trabalho. Então, passaram um tempo ali morando e trabalhando juntos, e aí chega Timóteo e Silas, né?
que ainda estavam vindo de viagem, chegaram ali para encontrar Paulo. Quando eles chegaram, eles voltaram a se dedicar ali mesmo, né? Focaram em pregar a palavra. Paulo acho que tinha dado uma acalmada ali, estava se organizando ainda na vida, e aqui quando os companheiros chegaram, eles passaram de fato a pregar novamente, né? A cumprir aquilo que eles precisavam. Pregar a palavra, o foco sempre era pregar, 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 anunciar o Senhor, anunciar Jesus, tá? E aí já segue. Então, do 12 até o 17, Paulo está mais uma vez diante dos oficiais, diante do tribunal. Como eles estavam pregando ali, né, a palavra, mais uma vez, sempre para os judeus, depois para os gentios. Tinha os que criam e os que não criam. Os que não criam sempre se levantando contra Paulo, né, tentando ali prender, tentando matar, tentando fazer mal. Então, mais uma vez, né, eles levaram, né, até um homem ali chamado Gálio, que é um procônsul, né, daquela região, um oficial romano, então, que cuidava daquela região ali. Então, eles levaram ali Paulo diante daquele tribunal, acusando ele mais uma vez, né? Ele está persuadindo o nosso povo, ele está distorcendo a palavra, ele está pregando contra a nossa verdade. O governo, né, como eu falei, o governo ali, ele era o responsável por julgar, tá? Mas esse homem aqui, ele falou assim, eu não vou julgar isso. Não, como se ele dissesse, eu não quero saber disso. Essa questão é interna de vocês, né? Roma não tem nada a ver com isso. O que vocês estão trazendo aqui é uma questão interna a respeito das leis de vocês. Julguem vocês mesmos, né? Roma não tem nada a ver com isso. Então, façam o que vocês quiserem, né? Eu não vou me intrometer nisso, eu não vou julgar nada a respeito disso. Então, ele negou aquela acusação contra Paulo, tá? Ele não julgou justo e não quis julgar aquilo dali. Então, ele expulsou, né, todas aquelas pessoas do tribunal, fala, olha, tem coisas mais importantes, o que é de vocês pertence ao povo de vocês, então julguem vocês. Quando aquelas pessoas que estavam ali ouviram aquela decisão, eles ficaram assim revoltados, né, revoltados com aquela decisão, e eles agarraram um homem chamado Sóstenes, que era um chefe da sinagoga dos judeus. Tá? Eles agarraram esse homem e espancaram ele. Não está falando aqui exatamente quem foi que fez isso, porque tem várias opções também, né? Pela história, né? Tem algumas vertentes ali de quem teria feito isso com esse homem, né? Pode ser que sejam os judeus que ficaram ali revoltados com ele, porque ele não conseguiu levar à frente aquela acusação de Paulo, né? Ele não conseguiu, então, persuadir aquele juiz, né? Aquele oficial, para que ele julgasse Paulo. Então, ele fraquejou, né? Eles ficaram frustrados com ele. E aí, eles o agarraram e o espancaram. Ou pode ser os gentios, que eram contra os judeus, que aproveitaram o momento ali do tumulto e já espancaram aquele judeu, tá? Aquele chefe da sinagoga. Mas o fato é que teve uma pessoa ali espancada, né? Por conta disso. Seguindo do versículo 12 ao 17... 12 ao 17 não, já do 18 ao 23, né? Chega o fim, né, já está chegando, na verdade, aqui, o fim, né, dessa segunda viagem, então, missionária de Paulo, né? Então, Paulo ficou ali em Coríntios, então, ainda muitos dias, né? E depois eles navegaram para a Síria. E aí, nesse retorno, aqui ele já estava voltando, então, para Jerusalém novamente. Nesse retorno aqui, ele trouxe com ele os amigos, né? Áquila e Priscila. Trouxe com eles e pararam numa cidade que chama Éfeso, né? Mais uma vez, mais uma igreja que será formada ali. Nessa parada, Áquila e Priscila ficaram nessa cidade e Paulo seguiu. Já de encontro, né, com a igreja, com os outros apóstolos que estavam em Jerusalém, tá? Então,
Áquila e Priscila ficaram ali naquela cidade, fazendo a mesma coisa de Paulo, tá? Então, pregando, anunciando ali a verdade, como se cuidando, né? Preparando ali o caminho para Paulo, que voltaria mais para frente. A gente vai ver já no próximo vídeo a partir do 19, né? Paulo ali em Éfeso, mas a princípio ficou só Áquila e Priscila, tá? Do 24 ao 28, daí encerrando já mesmo, o capítulo 18, eu anotei isso. Enquanto Paulo está lá em Jerusalém, né, chega em Éfeso, Apolo, que é um estudioso, né, que prega sobre o batismo de João, e é recebido, né, por Áquila e Priscila, que o instruem e pregam sobre Jesus. Então, chegou ali naquela cidade, né, Áquila e Priscila chegaram, e chegou também um outro homem, um estudioso também, judeu estudioso das leis e das escrituras, né, pregando a respeito do batismo de João. Então, ele não conhecia ainda, ele não sabia, né, a respeito de Jesus. Então, ele estava falando só a respeito do batismo de João. Quando Áquila e Priscila viram, né, e ouviram, eles foram lá encontrar, né, receberam ele ali naquela cidade e foram falar a respeito de Jesus e a respeito do batismo com o Espírito Santo também, tá? Então, Áquila e Priscila se tornaram ali cooperadores e ajudantes de fato de Paulo, tá bom? E assim a gente encerra o nosso comentário de hoje. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham conseguido entender e compreender todas as coisas. Às vezes eu acho, até falei, né, que eu achei meio confuso, assim, porque é muita cidade, muita região, muitas pessoas diferentes, mas no final tudo faz sentido, né? Depois tudo vai se encaixando devagarzinho. Então eu espero que você tenha entendido. Mais uma vez, se você tiver dúvida, comentário, pode deixar aí pra gente. E se você gostar do vídeo, gostar do comentário, você pode compartilhar com outras pessoas para elas serem abençoadas. Certo? Muito obrigada pela paciência até aqui. Espero que não fique muito longo esse vídeo. E que o Senhor te abençoe e que você permaneça na sua leitura e estudo o conhecimento da palavra. Amém? Fica com Deus.